Pais amadas do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos na leitura do livro Criada para ser sua ajuda idônea. Descubra como pode Deus fazer glorioso o seu matrimônio, da irmã Debbie Pearl. A tradução é Maria de Fátima Couto Pires. Estamos iniciando agora o capítulo 14. Oremos. Ó Senhor, obrigada por tua sublime e maravilhosa misericórdia que tem nos alcançado dia a dia, Senhor. Essa grande misericórdia do Senhor é que, de fato, tem nos protegido, nos guardado, nos livrado do mal e é a causa de não sermos consumidas. Obrigada por tua bondade, por teu amor, por ter nos, dia a dia, nos advertido o quanto temos falhado, Senhor, mas também tem nos dado a luz e o caminho a prosseguir. Que o Senhor nos alcance e alcance os nossos corações obedientes a Ti, Senhor. Mais uma vez colocamos este tempo aqui diante do Senhor, pedindo que na Tua graça nós possamos nos despojar de nós mesmas, para que o Teu Santo Espírito traga revelação e que o Senhor mesmo venha aplicar a Tua palavra em nossas vidas. Nos ajude neste tempo aqui, Senhor, nós precisamos do Senhor, precisamos do Teu Santo Espírito. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Capítulo 14. Reis e reinos. A mulher sábia sempre recebe com alegria as propostas do seu marido, por mais torpe que esse seja. Deus criou Adão e comissionou para assumir uma posição de liderança. Desde então, todo filho de Adão tem recebido o mesmo encargo. O homem foi criado para governar. É parte de sua natureza. Mas o único lugar em que governarão a maioria dos homens é em seu pequeno reino chamado lar. No mínimo, o destino de cada homem é ser o líder de sua própria família. Negar a esta bênção é contrariar a sua natureza e a reverência de que deve acompanhar esse encargo. Quando um homem não está à frente do seu pequeno reino, nem recebe a atenção e a reverência, ele não faz o que é da vontade de Deus. Pois essa reverência deve acompanhar esse cargo, e seu reino não será governado corretamente, se isso não acontecer. E os súditos não experimentarão a benevolência de um rei que realmente os ame e os queira. Quando não reverencias a teu marido, privas de algo precioso aos teus filhos, ao teu marido e a ti mesma. Quando um presidente de uma nação faz uma visita oficial a algum estado, mesmo que não seja popular ali, todos investem muito tempo e energias fazendo preparativos para a sua chegada. Ao chegar, é tratado com respeito. As pessoas não estão reconhecendo o homem nem sua política, e sim o cargo que ocupa e tudo que o representa. Deus constituiu seu marido como presidente, entre aspas, da sua família. O seu marido não está ali para mostrar atenção por ti, nem para ser ajudante. Não é o plano de Deus que você permaneça sentado na mesa ou em sua poltrona esperando que ele te sirva sozinho. A nossa sociedade moderna nos tem condicionado para esperar que ele nos sirva. Sentimos-nos lastimadas em nossos sentimentos se ele não faz as coisas que cremos que ele deve fazer. Mas esse não é o plano que Deus estabeleceu. A nossa falta de conhecimento e confiança nas palavras escritas de Deus nos tem levado a aceitar uma mentira cultural. Nossas culturas estão diametralmente opostas a Deus a cada passo. É tempo de reconhecer que as doutrinas feministas têm contaminado quase todas as escolas públicas e incluso alguns dos melhores mestres cristãos. Deus diz em Oséias 4:6: O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porquanto deixaste o conhecimento, e eu te deixarei sem sacerdócio. E porque esquecestes a lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. As mulheres temem perder algo de sua própria dignidade se elas se renderem ante a um homem que é menos maravilhoso. A rendição de tua autonomia e a outra pessoa não é uma coisa de covarde. As pessoas dizem de uma mulher obediente: Ah, ela simplesmente é de caráter envergonhado e tímido. Necessita cuidar de sua própria vida. Eles não sabem o que dizem. Não se trata de doutrina abstrata ou complexa.
É prático e pragmático. Entre mais reverências, maestro fazia meu marido, mas me entesoura e me trata como rainha. Deus fez o homem de tal maneira que nossa atenção e respeito alimentam a sua tendência de mostrar-nos ternura e proteção. A reverência não é unicamente a sua maneira de atuar, é a sua maneira de sentir e responder com palavras à sua linguagem corporal. Não basta que te levantes para servir-lhe teu olhar e um movimento rápido e livre de teu corpo, pois ele deve expressar o deleite que encontras em servir ao seu marido. Não podes enganar a um homem. Ele pode ver o teu coração tão bem ou melhor que você mesma. Não perca o seu ponto de vista para que você possa se antecipar às suas necessidades. Mostrar atenção é servir uma xícara de chá quente e lhe tirar os sapatos depois de um dia de trabalho pesado. É uma cara alegre quando ele regressar depois de estar fora por um tempo curto. É gratidão por sua atenção e afeto. A atenção por seu marido é a cobertura de sua feminilidade. Faz que uma mulher seja bela, amável, formosa e para todos, mas especialmente para ele mesmo. O seguinte relato é um exemplo do oposto da reverência. Não me despentei. Há alguns anos atrás, eu assisti com meu marido a uma reunião com um grupo de homens que eram líderes e estavam comentando assuntos muito sérios, tentando chegar a uma conclusão a respeito da qual ação poderiam tomar. Os homens estavam sentados em círculo, com suas esposas sentadas ao lado deles ou detrás deles. Frente a mim havia um homem jovem, sério e sóbrio, ao qual chamarei Carlos. Ele estava ali com sua atrativa esposa. Em um dos momentos mais intensos da conversa, Carlos se reclinou e lhe passou o braço sobre os ombros. Ela imediatamente reagiu com óbvia irritação, tirando seus braços de seus ombros e inclinando-se para a frente como para escapar do seu abraço. Logo, arrumou cuidadosamente o seu cabelo que ele havia despenteado. Ela seguiu arrumando o cabelo, inconsciente de que acabara de mostrar uma total falta de honra e reverência para com seu marido, e de que estava perdendo o tempo tratando de ficar bonita porque acabara de perder tudo o que é formoso e feminino, em um único ato de rejeição. Carregado com essa classe de rejeição diariamente, Carlos jamais poderá realmente entourar a sua esposa e nunca contará com o necessário par ser um ministro ou líder eficaz. Se ela é sua esposa, inevitavelmente a seguirá amando, mas o seu amor será mais uma boa intenção para ganhar. Entretanto, se não se arrepender, ele não poderá amá-la com alegre despreocupação. O ego de um homem é uma coisa muito frágil. Como pode um homem tesourar a alguém que tem tão pouca estima a reputação dele? A sua ação foi um testemunho da condição do seu coração. Ela estava mais interessada em seu penteado do que em honrar o seu próprio marido. Estava se rebelando contra Deus por não reverenciar seu marido. Reverenciar é um verbo ativo, é algo que fazemos. Não é primordialmente um sentimento, é um ato voluntário. Na medida em que reverenciamos e honramos os nossos maridos, eles são livres para amadurecer diante de Deus e ministrar a outros. Carlos não era livre, ele estava turbado e atado anteriormente. Apesar do que uma mulher pode sentir com respeito ao seu marido, pode decidir honrar e obedecer. É ordenado ao marido amar a sua esposa. Tem a ver com o que se sente por ela. Podes decidir fazer o que deve ser feito muito mais facilmente do que esperar ser motivada e atuar por seus sentimentos. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a nécia com suas mãos a derruba. Provérbios 14, versículo 1. Não é justo. Não parece justo que se espere que a esposa honre e obedeça ao seu marido, mesmo quando ele não seja merecedor desse direito. Da mesma maneira, ela também deve ganhar o direito de ser amada. Se ela tem que honrá-lo sem importar como age ele, por que não deve ele amá-la sem se importar como ela age? Se meu marido estivesse falando com os senhores, lhes diria que amassem suas esposas sem importar com o seu comportamento. Mas lembremos, quem está escrevendo aqui sou eu. Eu sou uma senhora, ensinando as mulheres jovens o que podem fazer para que seu matrimônio seja divino. Não podes obrigar ao seu marido a amar-te e não tens o direito de esperar que te ame quando não és amável.
Mas Deus tem providenciado uma maneira para que a mulher faça que seu marido a ame e entesoure. Deus deu às mulheres algumas chaves para chegar aos caminhos do coração do homem. Deus tem disposto as coisas de tal maneira que podemos manipulá-lo para que cumpra com o dever que Deus lhe tem dado. Sua mesma natureza é tal que responderá a nós se tão somente os tratarmos com reverência. O homem não conta com semelhante poder para influenciar a sua esposa. A mulher não foi feita com os mesmos mecanismos de resposta. Não deu aos varões a mesma promessa maravilhosa que deu às mulheres, que podem ganhar as suas esposas com sua conduta correta. Mas a mulher tem uma formosa esperança baseada nas promessas de Deus. O conto da menina com pijama de flores roxas. Na semana passada, enquanto estava em minha caminhonete, no estacionamento da Walmart, eu esperava a minha filha e observava as pessoas que entravam na loja. Foi um interessante estudo nas relações humanas. De uns 25 casais que entravam, somente 3 estavam juntinhos. E as 3 mulheres desses casais eram as únicas sorridentes das 25 que eu observei. Na escala de 1 a 10, sendo as 10 mais bonitas, essas 3 qualificariam como um ou 2. Uma delas aparentava vários difíceis anos e mais que seu jovem, alto e elegante marido. Ele brilhava com um grande sorriso de felicidade enquanto observava cada movimento dela, levando-a possivelmente nos braços. Era óbvio que ela desfrutava contando-lhe sua história. Era também evidente que era um bom conto, porque ele soltou uma gargalhada no momento de entrar na loja. Ele estava desfrutando de sua mulher. Outro casal passou em silêncio, agarrados, deliberadamente sem dizer nada, mas o sorriso da mulher dizia tudo. O terceiro casal, sorridente, levou o prêmio do dia. Ele era um musculoso e magnífico macho, e ela era quase indescritível. Vestia uma calça de pijamas de flanelas, cortada em cima do joelho. A calça recortada tinha flores roxas de 10 centímetros espalhadas sobre um fundo branco de material quase transparente. Ela era pequena em estatura, com um sobrepeso de pelo menos 25 quilos a mais. E a maior parte do excesso de peso saía de dentro da ajustada calça de pijama recortado. O seu cabelo parecia ter sido cortado com um machado e ela estava terrivelmente engordurada. Perdão, irmãs. O seu cabelo parecia ter sido cortado com um machado e estava terrivelmente engordurado. Ela ria e beliscava suas costas, enquanto gritava que ele a soltasse. Pelo sorriso dela, teria pensado que estava abraçando a Miss América. Ele estava desfrutando do lindo amorzinho das flores roxas. Olhei-lhe nos olhos e ele me deu um sorriso sem um pingo de vergonha. Essa mulher havia ganhado por completo o coração daquele homem ao meu respeito. De todas as atrativas moças que haviam entrado no supermercado enquanto eu estava ali, essa era publicamente adorada e apreciada. Eu suspeito que ela nunca tenha tirado o braço do seu esposo quando ele a abraçava, e muito menos para proteger o seu penteado. Ela tem aceitado todas as suas expressões de carinho com gratidão e deleite. Nas seguintes páginas falaremos de como devemos cozinhar, limpar, cuidar dos filhos e etc. Essas coisas são importantes e necessárias, mas a essência sempre será o verbo reverência. Um homem tolerará da sua mulher as suas muitas e muitas faltas, enquanto souber que ela considera que ele é o máximo. Se tão somente ela o mira nos olhos com admiração, agradece por ele a querer, ele a adorará. Pode vestir terrivelmente, pode estar muito excedida de peso, ter um cabelo horrível, não cozinhar muito bem, ser um pouco frouxa e tonta e não ser nada bonita. Mas, se somente pensa e demonstra que ele é maravilhoso, ele a amará. Parece tudo muito simples, mas assim são as pegadas de um homem com uma donzela. Por outra parte, a mulher quer que seu marido se distinga. Ele espera que seja espiritual, trabalhador, inteligente, sensível e atento como o pai. Do contrário, ela se sente pessoalmente ofendida e empreende uma campanha para mudar a imagem dela. Parece-me inacreditável que uma mulher se case com um homem e logo se ofenda porque se porta como ele. Pois é. Elizabeth Elliot, em seu livro Deixa-me Ser Mulher,
Escreveu a sua filha. Eu tinha 13 anos de vida quando o homem que chegaria a ser o seu pai me propôs em casamento. Parecia-me que este era um milagre que não podia acontecer. Para mim era assombroso que um homem me houvesse querido de primeira vez. Quando eu era estudante, muitos poucos rapazes se interessaram por mim. Mas que alguém me quisesse de novo era que quase impossível de imaginar. Eu respondi a esse homem que eu sabia que havia mulheres que poderiam oferecer para ele muitas coisas que eu não poderia oferecer, como dinheiro e beleza. Mas lhe disse que havia uma coisa que eu poderia lhe oferecer e que nenhuma delas, nenhuma mulher do mundo lhe poderia superar: apreço. A perspectiva da viuvez me tem mostrado isso. Ao buscar minha mente e coração em uma maneira de definir para as minhas leitoras o que significa reverenciar um homem, vem à minha mente esta carta de Elizabeth Elliot. A essência da reverência é um apreço extremo e uma profunda gratidão por este homem, tal como é, tem me amado como sou. Elizabeth Elliot é uma mulher formosa, talentosa e bem-sucedida, entretanto decide honrar com gratidão o homem que a ama. Essa é a condição do seu coração. O meu marido diz aos jovens que estão procurando esposa que realmente só há uma característica absolutamente necessária que deve possuir a moça com o qual vai se casar. E essa característica é um coração agradecido. Dizem-lhes que a moça que escolher deve estar feliz e agradecida de que a ame. No mais, esteja convencida de que é uma mulher de sorte porque foi escolhida entre outras. Melhor será o fundamento para uma verdadeira união de duas almas. Se ela demonstra que é preciosa demais para consegui-la, é melhor que fujas, porque essa mulher está buscando sua própria ajuda idônea e crê que você é o indicado para ocupar esse posto. Esse tipo de mulher passará o resto da sua vida tratando de mudá-lo. Reverenciar o marido é estar feliz e agradecida como uma mulher de pijamas de flores roxas. Significa que deve ser o oposto daquela mulher que disse: Não me despenteie e que confias nele o suficiente para sonhar coisas boas sobre ele. O reverencias ensinando a seus filhos que seu papai é um homem número um e sempre os ajudando a fazerem cartaz e colocando em lugar bem alto para que todos possam ver o que pensas e sentes por ele. Em resumo, é crer que tu és bem-aventurada de ser amada por este homem maravilhoso. Para reflexão. Faça uma lista de coisas que deves fazer para que seu marido sinta a sua honra, o seu respeito e a sua reverência. Deve ser coisas simples, como encontrá-lo na porta quando chegar do trabalho ou estender o teu braço para tocá-lo quando estão andando de carro. Pratique o que tem aprendido e comprometa a fazer essas coisas. Faça chuva ou faça sol. O que temos aprendido? Deus nos criou para que fôssemos ajudas idôneas. Encontraremos a vontade perfeita de Deus para nossas vidas quando procuramos ser a ajuda idônea que Deus quer que sejamos. Uma ajuda idônea é uma pessoa que ajuda a outra. O gozo da abundância de um coração agradecido. Gratidão é o resultado de estar contente com a vontade de Deus. Controle e domínio são traços masculinos. A vocação da mulher é ser submissa e ceder ao seu marido. Não é fazê-lo. Não fazê-lo é um pecado. Para conhecer a bênção de Deus, devemos reconhecer, apreciar e honrar a cadeia de autoridade que Deus tem estabelecido. As esposas é uma imagem de esposa de Cristo, que se chama o grande mistério. Este elevado chamamento deve facilitar a conformação de nossas vidas a essa imagem. Nossa obediência ao papel de ajuda idônea não depende da obediência de nossos maridos a Deus. Deus tem nos chamado a reverenciar nossos maridos. A mulher que não se submete nem honra ao seu marido nesse ministério de reverenciá-lo é uma criatura de Deus que está fora do lugar, descomposta e fora de controle. Deus definiu Deus definiu o seu papel quando ele disse: O varão é a cabeça da mulher. Entregou ao comando um homem mesmo quando Eva não havia ainda sido criada. Deus explicou seu plano claramente quando ele disse: Farei uma ajuda idônea para ele. Deus estabeleceu uma absoluta clareza que o homem nunca há de ser ajuda idônea para sua esposa quando disse: Porque o varão não deve cobrir a cabeça, pois é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do varão.
Deus não diz, inclusive, por que a mulher nunca deve estar em posição de autoridade sobre o homem sem considerar-se a si mesma mais capaz espiritualmente que o homem. Diz assim: porque Adão foi formado primeiro, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas sim que a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Está claro que Deus nos diz por que essa mulher nunca deve estar em posição de autoridade sobre o homem. Quando entendemos bem o nosso papel como ajuda idônea, começamos a praticar gozo e gratidão na realização desse papel e dedicamos o coração a reverenciar os nossos maridos. Somente então poderemos experimentar um matrimônio divino. Glória a Deus! A primeira parte deste livro foi concluída e aqui terminamos o capítulo 14.